Então a gente já sorteou, né? Só para constar na gravação. O tema é nova Constituição. Então agora eu vou sortear os nomes para saber quem que vai ser a pessoa contra. Então vamos lá. Contra é a Marisa. Marisa, você será contra a nova Constituição. Posso soltar? Pode. 3, 2, 1, vai. Boa noite, Lucas. Boa noite, jurados. O tema sobre uma nova Constituição eu encaro como extremamente sério, porque é um absurdo cogitar, nessa altura do campeonato, com tamanha insegurança jurídica, uma nova Constituição. Vai ser um novo fracasso para os próximos 30, 40 anos. A gente tem que pensar muito seriamente, momento adequado, estabilidade, calma e ordem e progresso no Congresso. As pessoas precisam, antes de se atrever a escolher uma nova Assembleia Constituinte, a montar uma nova Assembleia Constituinte, o pessoal tem que aprender a votar melhor. A qualidade dos deputados a serem eleitos já no próximo ano é extremamente duvidosa, subjetiva, arriscada. A Constituição de 1988 é um marco, tá? Por que não continuar aprovando PECs? Por que não continuar tratando a Constituição com devido respeito? É o mínimo que temos das nossas leis fundamentais. É preciso antes conquistar o respeito e a devida fiscalização, execução. Acho que de 88 para cá, a gente nunca viu ela realmente sendo utilizada para, de repente, jogar. Ah, não gostei, quero uma nova. Parece uma coisa de uma geração mimada, é, que dona da verdade, querendo jogar todo um trabalho muito sério nas mãos de Ulisses Guimarães, em uma época com muita energia de ditar novas regras, conquistas de direitos, para jogar fora tão rápido assim, que historicamente o prazo é muito curto para pensar numa nova Constituinte. Beleza. 1 minuto para réplica favorável. Posso soltar, Lucas? 3, 2, 1. Vai lá. Boa noite, Marisa. Boa noite a todos. Minha opositora ignora que a Constituição de 88 ela nasceu num cenário diferente de Brasil, né? Logo após 20 anos de regime militar. Naquela época, o país tinha um desespero em garantir direitos básicos, restaurar a liberdade civil, e ela cumpriu esse papel. Mas hoje, ela já não faz mais sentido frente aos desafios que a gente tem atualmente, né? A gente tem problemas novos e problemas que são urgentes, como a criminalidade alta, crise de representatividade, uma judicialização excessiva, e a maioria desses problemas são causados justamente pela essa Constituição que é engessada, extensa, e ela não acompanha a realidade do país. Então, eu acredito que uma Constituição nova ela representa a chance de modernizar o Brasil e simplificar as leis. Beleza. 30 segundos para tréplica. 3, 2, 1. Vai. Então, o senhor Lucas disse que ele usou o termo. Disse que eu não considerei o cenário de 88. Claro que eu considerei. Eu falei até da energia do momento daquela época, que nem se compara com os tempos atuais. O pessoal estava com uma vontade, um interesse único e especial, justamente por ter acabado de terminar um período ditatorial. Nem se compara com o momento atual. Pessoal, eu só vi agora, eu tava falando, né, pra soltar o tempo e eu só vi agora que eu tava com o microfone mutado. Espera só um segundinho que acabou a caneta aqui, eu vou pegar outra. Bom, 2 minutos para apresentar as considerações favoráveis. Posso soltar, Lucas? Pode. 3, 2, 1, vai.
Tá. Então, Marisa, a Constituição de 88, ela foi importante, mas ela já envelheceu muito mal. O Brasil ele precisa de uma nova Constituição porque ela é extensa demais, ela é prolixa, ela engessa o país. Para a gente ter uma noção, a nossa Constituição é uma das maiores constituições do mundo, ao lado da Índia e da Nigéria. Então, a gente não está bem acompanhado nesse ranking. A gente tem quase 120 emendas constitucionais em pouco mais de 30 anos de Constituição. Então, isso mostra que ela não consegue acompanhar a realidade do tempo. Uma nova Constituição, ela tem que ter, por essência, um norte para a nação, e não falar que o Colégio Pedro II tem que estar na mão da federal, e tampouco falar que o Correio tem que ser um monopólio, tem que ter um monopólio de postais. Enfim, hoje qualquer tema que a gente tem vai para o Supremo Tribunal Federal, porque a nossa Constituição é um monstro gigantesco, né? Uma nova redação, acho que um novo texto poderia trazer clareza, objetividade e limitar mais, deixar mais claro os limites entre os poderes. E algo que tem sido um erro gigante, é que é quase que uma fratura exposta, é que nossa Constituição hoje, ela permite com que o STF delibere sobre absolutamente tudo, né? E com o amadurecimento que a gente está tendo como nação, eu vejo que não se trata de rasgar direitos, muito pelo contrário, a gente está tratando em construir um novo pacto social que garanta a liberdade, mas que também cria um Estado mais eficiente e menos burocrático. Portanto, acredito que a nova Constituição não é um risco, é uma oportunidade de virar a página e corrigir distorções que hoje nos travam. Beleza. 1 minuto para tréplica. Posso soltar? Réplica, né? Pode. 3, 2, 1. É réplica. Eu falei tréplica, né? Réplica. 3, 2, 1. Vai. Meu amigo Lucas, olha, teu argumento é muito falho no instante que tamanho não é documento, a Constituição é extensa, o país é gigantesco. Nada mais justo que ter uma preocupação muito maior do que países pequenos. Eu acho que comparar com Índia e Nigéria é até ofensivo. São problemas diferentes e tamanho não diz muita coisa. E além de jogar fora todo o trabalho de 88, pós-ditadura, a gente estaria jogando fora o esforço dessas 120 emendas que o senhor citou. E você comentou, isso me pegou muito, sobre o amadurecimento do país como nação, o amadurecimento do Brasil como nação. Que amadurecimento! Estamos em tempos sombrios, preocupantes. Nunca a gente duvidou tanto do judiciário, das intenções das pessoas, de conversas cabulosas. Não é momento para isso. Agora sim. 30 segundos para tréplica. 3, 2, 1. Vai. Então, Marisa, eu refuto, porque acredito que o problema da nossa Constituição, ela está justamente ligado ao fato dela ser uma Constituição gigantesca e, e ela se furta em limitar sobre assuntos que são importantes. E o país mudou, a sociedade mudou, a gente fica preso a um texto que é cheio de privilégio, cheio de burocracia para o judiciário e para o legislativo. Nossa, é muito rápido, né? 30 segundos Difícil, né? é muito difícil, rápido mesmo. cara. Olha, eu vesti um personagem, viu? Durona, falando bravo. Juízes, eu vou usar o sorteio para decidir quem que vai começar. Que nas outras a gente alternou. Ok. Vamos lá, quem vai começar? Sou eu. A Marisa colocou alguns pontos no começo, né, da insegurança jurídica,
que seria um fracasso de 30, 40 anos. Que a qualidade do Congresso, que o melhor seria manter as PECs, né, para não ter que alterar, que seria o melhor fiscalizar. Aí, na réplica, não teve contra-argumentação dos pontos que ela trouxe, tá? E aí você trouxe o ponto novo falando que foi diferente, o Brasil era em 88 era outro, e não contrapôs os pontos dela. E aí na tréplica ela trouxe exatamente o contraponto ao seu, né? Então ela respondeu o seu aqui. Eu gostei que aí depois você trouxe alguns dados sobre as 120 PECs, né? Que eu não vou saber se é verdade ou não. Trouxe alguns pontos bons sobre o colégio do Dom Pedro, né? Que é um ponto que eu uso sempre, inclusive quando eu estou debatendo esse tema. Dos Correios foi muito bom. Que ela é gigantesca. Poderes do STF, sobre o novo pacto. Tá. Olha, no geral, eu achei que os dois foram muito bem e bem empatados. Eu vou dar meu voto para Marisa por conta da primeira etapa você não ter feito o contraponto do que ela trouxe como argumentação, né? E aí você acabou trazendo um ponto novo. Porque eu achei que foi extremamente equilibrado esse debate aqui. Então, por base nisso, nos outros eu estava mais certo no final em quem eu iria votar. Nesse aqui eu fiquei bem em cima do muro, mas revendo as notas aqui, a primeira etapa aqui eu acho que vai ser o que vai pesar no meu voto aqui. Aí vamos pro sorteio do próximo, peraí. E o próximo juiz... Steli, com você. Beleza. Primeiro, parabéns, gente. Foi muito... Tá muito difícil. Eu acho que foi muito, muito equilibrado. Vocês dois trouxeram tanto a argumentação como a comprovação da tese, né? Vamos dizer assim, os números, dados, fatos. Eu acho que foi bem equilibrado nesse sentido de comprovar o argumento, né? Mas eu acho que eu vou votar no Lucas, porque mesmo que o Maion tenha colocado aí que ele não fez o contraponto para a Marisa, mas eu acho que ele conseguiu passar melhor Passar melhor não, talvez é porque a própria Marisa falou, né, gente, eu vesti um personagem, e vestiu muito bem, Marisa. Mas eu acho que ele conseguiu passar mais essa ideia de modernização, que o Brasil mudou e que a gente precisa, né? Essa necessidade de uma nova Constituição. Eu vou votar no Lucas, eu vou ser um pouco contrário aí do Maion dessa vez. E agora, Renata para o desempate. Agora eu tô na fogueira, né? Na fogueira. Bom, eu acho que os dois falaram muito bem. Eu acho que a Marisa foi um pouco repetitiva na coisa do respeito à Constituição que a gente já tem. Isso com certeza foi porque ela vestiu um personagem, porque ela é a favor de uma nova Constituição. E eu acho que o Lucas cometeu dois erros. O primeiro do primeiro ponto, que ele não trouxe um contraponto para Marisa. E no fim, que ele não conseguiu finalizar a fala dele nos 30 segundos. Tá? Mas eu acho que o Lucas expôs melhor os pontos dele, porque a Marisa teve que vestir uns personagens. E, invariavelmente, quando a gente tem que vestir um personagem, é muito mais difícil. Tá? Então eu vou votar no Lucas por causa disso.
Beleza. Então, Lucas foi para a próxima etapa. Mas foi difícil esse aqui, hein? Parabéns, Lucas, você mandou bem. Parabéns, Marisa. Eu tentei compensar falando com firmeza, mas não colou, não rolou. Mas sabe que eu estava torcendo para ir contra, porque apesar de eu ser a favor, eu estava torcendo para ser contra, porque eu acho que dá para você puxar muito ponto de que quem vai criar essa nova Constituição é o Congresso que está aí, entendeu? Eu acho que eu ia bater muito nessa tecla, entendeu? Mas aí se você fosse discutir isso aí comigo, aí eu ia... Você é juiz, não não, quis então. debater. Não, agora a gente está só batendo papo agora. Eu iria no ponto de que seria, né, seria feito a Constituinte com pessoas que abririam mão por 8 anos dos direitos políticos, né? Então não seriam os deputados atuais, que é o que o Kim está defendendo, né? Mas isso não existe ainda, né? Você teria que aprovar essa Isso aí é o Constituição. ideal, né? O sonho dele. Não é nada não, mas é quem tá confirmado. puxando. Dá para contar com isso. É. Acho que um argumento legal seria que a questão da nova Constituição iria pautar as próximas eleições. As pessoas talvez fossem votar melhor, pensando, pô, não vou fazer um voto de protesto, não vou votar no Tiririca dessa vez, porque vem uma nova Constituição. Talvez isso fosse. Não, mas o objetivo do que a gente está tentando puxar com a Constituinte, com o plebiscito, né, para a Constituinte, é fazer os constituintes ser separados do Congresso. E se o cara quiser participar da Constituinte, ele não pode mais participar do Congresso, né? Para não ter isso aí. Só que se eu fosse contra, por exemplo, eu acho que eu ia colocar o crime organizado no meio do negócio, cara. Porque, assim, né, você falar que 26% do território é dominado pelas facções, que as facções iriam, de alguma forma, sacrificar alguns para entrar, né, para não ter direitos políticos, mas para conseguir fazer uma Constituição que beneficiasse eles. Já vou tomar nota aqui. Eu já iria para o caminho da Marisa também, de colocar artigos de PECs que já foram feitas. Em 1990, o Collor enviou 40 artigos para ser alterado de uma única vez, uma Constituição que acabara de sair do forno. E mesmo assim, os congressistas que estão atual participaram do governo Collor e mesmo assim eles aprovaram. Óbvio que não foram 40 de uma vez, mas foram 18. 18 é bastante coisa para uma Constituição que acabou de conseguir fazer feito. E também o governo Collor não teve base, e mesmo assim aprovou. Isso porque estava tendo uma crise política, uma crise econômica, inflação galopante, crise fiscal. É um cenário que estamos indo muito para 2027 agora. Então, os congressistas fizeram sacrifícios para eles, e mesmo assim, acho que eles conseguiram participar. Aceitariam se sacrificar também novamente, para fazer, para manter o hospedeiro vivo, no caso. No debate de hoje, quando a Marisa falou sobre é melhor mesmo ter as 120 PECs, né, respeitar as 120 PECs, porque não sei o que, daria para ter feito o contraponto nisso, né, de falar assim, mas as 120 PECs não é porque isso é bom, é porque nossa Constituição é tão ruim que a gente tem que ficar fazendo essas emendas, né, esses retalhos nela, para tentar fazer a coisa andar, né? Sim. Mas eu valorizei o trabalho de cada PEC. Sim. É jogar fora. Eles corrigiram. Cada PEC foi uma correção. Sim. Então era para ser um trabalho valorizado. Sim. É complicado ser contra o que você acredita. Realmente. Esse é o desafio e a arte do debate. Né? Até que são temas que a gente concorda, é o que nos une no movimento, é o que fez a gente se conhecer. A diferença é você conseguir ver o outro lado e sustentar, né? Ontem foi a única vez que eu vi uma pessoa que era contra ganhar o debate, que foi naquele da pena de morte, Fê. Olha só. É a única vez. Eu acho que desde muitos anos, eu ouço falar que se tiver mais 50% dos votos nulos, que a eleição é anulada.
E eu acho realmente que isso deveria ser colocado numa Constituição, porque isso tem um significado. E as pessoas são contra o voto nulo porque o voto nulo não significa nada hoje. E tem um significado ter mais de 50% de votos nulos, gente. Uhum. Sim.